La ponencia que sigue es Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal, a cargo de la perita criminal Karin Kagokami, de Brasil. Ella es perito criminal de la Policía Científica de San Pablo desde el 2002. Desde 2023, asistente de superintendencia. De 2015 a 2023 es la jefa de equipo de pericias criminalística oeste, gerente de plano de metas de Central de Custodia, coordinadora de la Comisión Permanente de Central de Custodia, miembro del Departamento de Desenvolvimiento y Proyectos. Karin, si nos acompañas, un fuerte aplauso para recibirla. Karin se desenvuelve bien con el español, pero la va a acompañar a alguien por si no comprende. Boa tarde, buenas tardes. Eu vou falando em português, eu não tenho o espanhol fluente. Vou falando devagar para ver se vocês conseguem entender. Aí, qualquer dúvida, ela está aqui para me ajudar. Sí, ella va a hablar en portugués, pero si tienen alguna consulta, si no entienden, me lo hacen saber y yo lo traduzco. Ao contrário aqui do Uruguai, que só tem um órgão pericial, no Brasil são 27 órgãos periciais, um em cada estado e no Distrito Federal. E a gente tem também a Polícia Federal, que também tem o seu órgão pericial. A diferença é na área de território. A federal atua em todo o país e o estadual em cada parte do estado. Eu sou perita criminal da Polícia Científica de São Paulo. E desde 2020, a gente vem usando o laser scanner para imortalizar os locais, fazer a captura da realidade. Então, muitos locais a gente acaba escaneando, sem mesmo, às vezes, só como banco de dados, porque, geralmente, todo o questionamento vem na fase processual. Esse é um dos primeiros casos que a gente fez, que vimos uma utilidade numa ferramenta que tem. A gente tem o Trimble X7, junto com todos os softwares forenses agregados a essa solução. E aí, nesse caso, era um acidente de trânsito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não, tirei. Não sei se tem uma... Ponteiro. Tem ponteiro? Laser. Aqui. Não aparece. Era uma árvore, um choque de um ônibus contra essa árvore. Uma pessoa ficou ferida, gravemente ferida. E aí, dos questionamentos era com relação à angulação dessa árvore em relação à via. Só que o perito que foi no local não tomou as notas em relação à medição dessa angulação da árvore. E quando ela voltou, a perita voltou para o local, ela era iniciante, ela era novata, não tinha mais a árvore, ela foi cortada. Lo que dice ella es que es un caso de un bus que chocó contra un árbol y cuando el perito fue a tomar la información, el árbol ya no estaba, entonces el ángulo que había quedado con la inclinación del árbol era importante y esa información ya no la tenían. A ferramenta se chama Image Matching, onde eu pego uma imagem do local, que foi tomada no momento do levantamento do local, e eu consigo apontar que parte, cada ponto desse fixo, aonde está na nuvem de pontos. A partir daí, eu consigo posicionar a foto na posição que ela foi tirada. E aí, consigo fazer anotações, inclusive fazer medições em cima da foto. Lo que sí tenían era una imagen que la tomaron en el momento, antes que fuera retirado el árbol. Entonces, a través de esta herramienta, ellos pudieron superponer la imagen con la nube de puntos que tomaron con el escáner y estimar la ubicación de los componentes al momento del accidente. A ferramenta de medição.
e angulação da árvore. Y ahí tomaron, a partir de la foto, la nube de puntos, pudieron tomar el ángulo que estaba el árbol. Esse é um fly-through, uma ferramenta que ele tem de você navegar na cena de crime, e aqui a foto inserida na posição exata que ela foi tirada. Foram 2 casos juntos, foi aquele e esse. Na verdade, o mais importante para a gente era conseguir medir a fratura do para-brisa nesse caso. É um caso de 2012 e ele foi refeito em 2020. Foi um atropelamento numa rua da feira, onde um policial estava na barraca da feira, ele foi atropelado e lançado à frente. Só tínhamos uma foto do veículo, que é essa daí, do caso. Ahí está. En ese caso, lo que les interesaba era la información del parabrisas. Una persona había sido chocada y solo tenían una foto del parabrisas. Aqui, a dinâmica em um croquis 2D sem escala, para mostrar como que foi o acidente. E aqui com as medições que tinham-se informações do levantamento do local. E aí, posteriormente, aqui é uma imagem, é uma nuvem de pontos obtida através de drone, imagens de drone. A gente conseguiu reconstituir todo o movimento com o software review. Ahí está, a través de una nube de puntos, perdón, obtenida por drones, consiguieron, y subiéndolo al software, consiguieron reconstruir la escena. Posteriormente, veio um outro quesito de fratura do para-brisa. É um cálculo, uma estimativa de velocidade baseada na fratura do para-brisa. Isso aqui é uma empresa de engenharia, é uma contraperícia. Então, no Brasil, principalmente em São Paulo, a maior parte dos casos onde envolvem pessoas com bastante poder aquisitivo, a gente tem os assistentes técnicos. São pessoas contratadas para fazer laudos contra os nossos laudos. Geralmente, o que acontece é, no judiciário, eles submetem esses laudos para a gente com uma série de quesitos que a gente responde. Para a gente responder sobre se o cálculo, a estimativa feita por essa engenheira estava correto, a gente chegou a pesquisar onde estava esse carro. Ele já tinha passado por 4 donos, já tinha sido reparado, escaneamos. Aqui a foto do local, aqui a foto do veículo escaneado. Esse aqui é o resultado final do escaneamento. Aplicamos a ferramenta Imaging Matching. Aqui vocês vão ver a oscilação entre o veículo e a imagem. Também fizemos outras imagens, mostrando que a estimativa de dimensão da fratura que a assistente técnica usou para fazer o cálculo, ela não considerou distorções. Então, era uma forma ilustrativa para mostrar aqui um círculo. No caso, tem 24 centímetros de diâmetro. Ele, dependendo da angulação da imagem, da câmera, ela vira uma elipse, que era igual a esse caso aqui. Aqui a medição no escaneamento, na imagem aplicada. Ahí está. Ella lo que decía es que en Sao Paulo, por lo general, a veces cuando hay algún accidente con una persona de mayor poder adquisitivo, ¿no? Sí. Hay como contra unos estudios que se hacen aparte y como que son contra pericias, digamos. En ese caso le habían presentado una fórmula sobre el choque, pero que ellos analizaron luego y pudieron corroborar que no era así, sino que lo que pasaba era, en el software luego, con la nube de puntos, corroborar que el ángulo del choque, la foto aparecía una elipse, pero en realidad era porque estaba girada. Foi utilizado 20 centímetros por 38 centímetros. Isso gera uma área de impacto de 0,6 metros quadrados, contra
a medição na nuvem de pontos, onde o erro é milimétrico, deu a medição 67 centímetros por 33 centímetros, 50% maior, né, a essa medição. A velocidade estimada, baseada na fotografia desse parecer, foi de 38 km por hora. A velocidade máxima da via era de 40. Então, a assistente técnica ela chegou no resultado que era interessante para o seu cliente. Utilizando a medição baseada na nuvem de pontos, onde a gente consegue checar nas imagens com o círculo, que a gente confere essas medições, a gente chega numa velocidade de 64,6 km por hora. Essa velocidade ela está entre a mínima e a máxima da velocidade calculada pela fórmula de Surley. Então, ela está bem dentro, né, da estimativa. Não usamos esse tipo de cálculo. Ele foi usado para poder chegar no resultado que eles queriam, mas usamos a mesma metodologia, só que com a medição através da nuvem de pontos para poder responder ao quesito do judiciário sobre esse parecer. Essas medições, a gente consegue fazer também estimativa de altura de imagens de câmera de monitoramento. Então, aqui a gente tem, a única coisa que a gente precisa ter anteparo, né, para poder fazer algumas medições, depende do caso, se a gente tiver uma parede próxima, a gente consegue fazer uma projeção, e nesse caso é um criminoso, ele tinha 1,95, e aí foi feito o escaneamento, na mesma área, foi feita a sobreposição de imagens, da imagem, do frame extraído, né, desse vídeo, e aí, com o anteparo, foi feita a medição. Deu 1,94,6, se eu não me engano. Então, dependendo, se não tenho pontos, né, onde eu vou medir, a gente utiliza anteparos. Cada caso acaba sendo um desafio da gente conseguir chegar a fazer essas medições. Essa reconstituição, ela também tem uma confirmação. Esse ônibus perdeu o controle, ele freou, só que chegou a marcar o solo, e aí ninguém se feriu gravemente, ninguém morreu, e foi deixada essa marca. No momento, a perita que anotou, uma outra perita, ela teve dúvidas quanto à anotação no local. Então, também foi utilizado o scanner para confirmar se essa medição ela conseguiu medir exatamente o que era. Aqui também aplicada essa ferramenta, Image Matching, procurando os pontos fixos em 3 eixos, para conseguir fazer isso. Aqui, a gente mede a foto, 3,21, 2,21, 3,21 e 3,29 aqui na nuvem de pontos direto. Está vendo que tem uma certa distorção, mas é bem pouca. Pegando a medição da frenagem, aplicando a fórmula, a gente chegou em 45,05 km por hora, que também está bem próximo da leitura do tacógrafo. Esse caso ele foi atendido quando o acidente é em Marginais. Em São Paulo, parar 5 minutos o trânsito já vira um caos. O perito não teve tempo, não conseguiu o tempo necessário para fazer todas as anotações desse acidente. Essa viatura perdeu o controle, ela rodou na pista, bateu na defensa, e aí tinha um preso no porta-malas, e ele foi lançado para fora do veículo. Posteriormente, foi feito um pedido do Ministério Público, se baseada nas marcas era possível estimar a velocidade. Foram feitos os escaneamentos, 2 anos depois. Aqui é a imagem do local, e aqui a nuvem de pontos, onde foram redesenhadas todas essas marcas baseado nesse Image Match, da posicionamento de cada foto, para poder reconstituir
todas as marcas desse local. Foi feita todo o levantamento e a medição, só que não tinha a angulação que era necessária para esse tipo de cálculo. A partir da reconstituição dessas marcas pneumáticas, foi posicionado o veículo com o pneumático, casando na posição das marcas, e reconstituído toda a movimentação da viatura. Foram obtidas medidas de angulação e distância entre essas medições, né, de ponta a ponto, que é do meio do veículo, e o ângulo em relação ao capô, de cada trecho. Foi calculada, né, toda essa trajetória, todo esse deslocamento, considerando que são 4 rodagens até bater na defensa de concreto, e depois uma das rodas trava, então por isso que é separado o cálculo, e chegou-se numa estimativa de 112 km por hora. Então, é um caso que a gente consegue, anos depois, baseado no bom levantamento topográfico, nas imagens e todas as anotações, a gente consegue reconstituir com escaneamento, desde que a gente ainda mantenha alguns pontos fixos para poder fazer a ancoragem de todo esse IMED-MET. Então, uma vez feita a animação, o software permite, como já foi falado, você colocar ângulos, né, de visões em câmeras, inclusive fazer em vista de foto. Muito tenho pedido de promotores, de juízes, de quesitos específicos, principalmente com relação à visão. Então, esse software permite. Isso aqui foi um caso onde eles não conseguiam chegar na leitura de módulo, né, para saber a velocidade. É um caso do interior. Um promotor do Ministério Público, ele viu uma apresentação minha e perguntou que tinha um caso parecido com o que eu apresentei, se a gente podia fazer toda essa análise num caso que ele tinha. E aí, assim, foi feito. Qual que era o caso? Era um veículo em alta velocidade, ele sai, tangencia a curva, né? Então, a velocidade crítica da curva que a gente precisava, tangencia a curva e pega um outro veículo e mata o pai e a mãe, e só fica o filho com deficiência vivo, que não consegue contar o que aconteceu. O outro veículo era de um dono de uma concessionária, e foi criados empecilhos para a gente não conseguir ler os módulos, mas foi com essa estimativa de velocidade, que da via era 40 km por hora e foi estimado em 95 km por hora, conseguiu-se a condenação. Bien, no sé si entendieron o si lo traduzco, pero básicamente alguien iba por la curva y necesitaban estimar la velocidad a la que iba porque se pasó al otro carril y chocó a una familia que venía y solo sobrevivió un niño que no podía contar lo que había pasado. Entonces, a través de la recreación pudieron estimar la velocidad en la que venía el auto, que era 95, si no me equivoco. 95. Então, para recriar essas animações, a gente considera todos os vestígios que são apontados, né, e anotados no levantamento primário. Esse aqui também é um caso, tinha uma blitz ilegal porque não era feito só com policiais, onde um veículo passa, não para na ordem de parada, foram 32 disparos contra o veículo e o motorista veio a ser atingido. Então, nesse meio tem policiais e não policiais, tinha câmera de monitoramento nessa região, então conseguiu-se reconstituir todo esse posicionamento dos atiradores e do veículo para saber e determinar qual é o atirador que atingiu o veículo. Aqui é o escaneamento,
Aqui, a ferramenta, onde a gente posicionou todos os atiradores e o veículo. Então, foram utilizadas várias imagens e feitas marcações. Distâncias, então, tem muita anotação de distâncias, que eram todos quesitos, né, perguntas que tinha. Essa aqui é a imagem da nuvem de pontos do veículo com as varetas balísticas. A gente inseriu as varetas balísticas para escanear. Isso facilita na trajetória, porque a gente só prolonga, né, essas varetas. Lo que hicieron fue incluir las varillas al escanear el vehículo para extender la trayectoria de la bala. Aqui foi removido, né, essa parte do teto para melhor visualizar. E o disparo que atingiu o motorista foi esse, bem no meio do banco. Só tinha um atirador nesse posicionamento. O confronto balístico, ele não foi completo, porque era fragmentado, mas o que conseguiu confrontar com essa arma era coincidente, só não era definitiva a decisão que era aquele projétil partiu dessa arma. E, com esse resultado de direcionamento, esse policial foi condenado. Entonces, a través de la información que tenían de las imágenes, hicieron un escaneo, tuvieron la nube de puntos, posicionaron a todas las personas que estaban involucradas y a través de las proyecciones de las balas pudieron ubicar cuál fue la persona quién fue que tiró la bala que mató a la persona. Y bueno, ahí condenaron a una persona. Cada atirador e cada disparo foi identificado. Y también pueden identificar cada disparo. Aqui o posicionamento. Aqui o cone, que o software permite que a gente faça essa marcação. Tinha-se questionamento se essas duas pessoas teriam atingido outras duas vítimas ali. Uma morreu e a outra ficou ferida. Foram feitos confrontos, já não tinham batido com as armas desses dois indivíduos, eu não lembro se são os dois policiais, mas o que foi identificado como C era coincidente, o confronto balístico confirma que foi ele que acertou essas duas vítimas. Essa representação é muito... O retorno que a gente teve, isso fica muito fácil de entender. Então, facilita o entendimento e a visualização, né, do que aconteceu, da dinâmica. Então, são várias trajetórias que a gente consegue fazer, inclusive, tendo o veículo, posicionando o veículo na nuvem, a gente consegue extrair várias medições e testar a hipótese. Então, a gente testa muita hipótese em cima do local escaneado. Lo que nos permite tener el vehículo en la nube de puntos y posicionarlo en el lugar es poder testear hipótesis y ir descartando. Esse acidente foi de um ônibus, de uma dupla sertaneja do Brasil. Da dupla morreu nesse acidente. O ônibus estava trafegando na BR-116, o pneu estoura, ele deriva, bate aqui na defensa de concreto, ele tomba. As pessoas se feriram no momento que o ônibus tomba, não estavam com cintos e foram saindo através da janela e sendo arrastados junto no canteiro central. A gente usa muito drone, principalmente para fazer essas fotos de cima, quando a gente não consegue escanear o local preservado. Então, nem tem scanner a equipe de registro, a gente tem 10 equipamentos, eles ficam espalhados por São Paulo, mas alguns lugares que não tem, o que a gente pede é a fotografação muito bem feita, né, para a gente considerar as áreas de distorção, para a gente poder fazer essa reconstituição e o escaneamento posteriormente. Essa é a imagem que tinha num ponto antes que estourou o pneu. E, a partir daqui, a gente conseguiu estimar a velocidade.
Percebam que o ônibus passa ali na borda mais distorcida, mas para fazer isso, a gente teve que usar de outra técnica. Então, cada vez que vai tentar se fazer uma medição, tem aqueles que são casos parecidos, mas nesse caso tinham-se mourões, a gente fez prolongamento vetorial em cada um desses mourões para facilitar. Colocamos na posição da câmera, né, a imagem, fomos extraídos frame a frame, e aí posicionamos, foi escaneado o ônibus e foi posicionado de acordo com cada uma das imagens, considerando o mourão, todas as referências que a gente tinha. Para fazer a medição, a gente cortou o ônibus e foi fazendo de eixo a eixo, para facilitar, e foi feita uma estimativa de velocidade. Ele estava acima da velocidade da via. Esse ônibus ficou muito tempo parado por conta da pandemia. Inclusive, no vídeo, é perceptível o barulho de estouro do pneu, né, naquela posição. Aqui, na via, foi escaneado 3 dias depois. É a primeira vez que a gente conseguiu fechar essa rodovia para fazer esse escaneamento. E aí, na nuvem de pontos, a gente tinha ainda os vestígios de onde tinha os sulcos, né, no asfalto, e os sulcos aqui, ó, no canteiro central. Então, esse trabalho foi posicionando, baseado o veículo, que a gente consegue através do SketchUp, no tamanho real, posicionando o veículo para depois recriar o movimento. O que a gente faz acaba fazendo um laudo virtual em forma de vídeo, já juntando todas as informações e as visualizações que é solicitada. Aqui foi utilizado, percebam que tem uma imagem mais densa, que é do laser scanner, com uma mais rarefeita, que completa o cenário obtido através de drone. Nuvem de pontos de drone, é um drone DJI Mavic 2 Pro, onde a gente faz o mapeamento para poder obter as imagens para a gente gerar uma nuvem de pontos através do Pix4D. Alguma dúvida? Aqui é utilizado também crime contra a vida, principalmente em lugar com escuridão, onde a gente consegue, através de outros tipos de retorno de laser, porque o laser ele consegue captar independente de luz, medições mais precisas. Esse aqui é um roubo a banco com explosivos. Percebam que a tela do tablet foi fotografada no local com escuridão total e você consegue ver tudo ali em detalhes. A gente usa muito o escaneamento e faz marcações, faz a captura de tela e faz as marcações que a gente precisa e mede os distanciamentos, aponta os distanciamentos nos desenhos esquemáticos. Esse caso, foram feitos 3 escaneamentos só. O perito escaneou com os marcadores e, a partir daí, a gente fez toda uma reconstituição, porque tinha uma série de quesitos. Isso aqui é o showcase, onde ele é como se fosse o Google Street View. Você consegue pôr os marcadores, consegue pôr as evidências, consegue pôr o vídeo. Você junta tudo num visualizador que facilita para o judiciário. Nesse caso, tinham questionamentos de se essa pessoa que estava... uma das pessoas que foi atingida teria sido atingida no primeiro disparo. Então, tiramos toda a cena, só deixamos os vestígios, e aí, posicionando os avatares, a gente consegue, de 5 declarações, né, diferentes, a gente chegar só numa plausível. Só no posicionamento dos vestígios. Muitas das reproduções simuladas, a gente consegue fazer em cima do 3D, marcando. Isso aí é tomado no local, com as pessoas, mas na visualização tem fotos, mas a gente consegue melhor demonstrar, e com os cones,
através do escaneamento. Esse aqui foi um caso feito durante a pandemia, foi escaneado toda essa adega e cada uma das partes foi ouvida no escritório. Então, é uma das primeiras, a primeira, eu vou mostrar, é a próxima, essa daqui, é a primeira reconstituição que a gente faz em escritório. Vai para campo, coleta e usa a nuvem de pontos para fazer as oitivas, não no local. Essa é uma favela de São Paulo, no Morumbi, onde teve uma perseguição policial. Eles acabam indo por essa via aqui a mais à esquerda e acaba fechando as duas pontas. As pessoas que estavam no que chama de pancadão, música alta, funk, que eles ficam tocando e dançando e bebendo, se drogando ali na rua. Na hora que teve a rua fechada, eles evacuaram em duas vielas. Uma dessas vielas tinha uma escada, e aí, na hora que caíram, foram pisoteadas. Um pouco antes da pandemia, a gente foi para o local, escaneamos, a área era muito grande, então a gente usa muito drone, e a nuvem de drone, para a gente agilizar esse levantamento. Aqui a junção desses dois escaneamentos, né? E aqui é a rua. Esse é outro tipo de visualização, que nem o Google Street View, cada triângulo é um posicionamento do scanner, onde tinha muita imagem, e a favela ela tinha muito grafismo e pichações, então conseguiu visualizar várias imagens aonde foi o caso. Esse aqui é como foi, a gente conseguiu demonstrar como foi sincronizado os áudios dos rádios. Está acelerado. Para a gente entrar junto, SL. Para mostrar que acabou fechando a via. Você foi nesse Renan, que é sério? 101. Nós somos maiores do QTH aí, a multidão está se evadindo da viatura aí. E aqui é a estimativa de quantas pessoas por metro quadrado, baseado no levantamento que foi feito. Aqui uma das vielas, a quantidade de gente e as pessoas onde elas foram encontradas pisoteadas. O momento da explosão de um caminhão com material químico. O caminhão explode, ele sobe, na hora que ele desce, ele gera uma cratera. Aqui é o levantamento, é o escaneamento. Aqui a junção no software com a nuvem de drone para gerar uma imagem única. Aí você vai pegando pontos de referência. Aqui só a imagem da cratera, e a gente precisava saber quanto que era essa profundidade, toda essa massa removida. Então, o software tem uma ferramenta que é super... Se você separa o que você considera, o que você quer, e ele já extrai um relatório de toda essa massa removida. Aqui. Esse caso foi o caso que fez com que a gente conseguisse adquirir drones para todas as unidades. Um senhor coreano, ele morava nesse prédio aqui, ele pegava esferas de alumínio, chumbinho, com um estilingue e acertava os cachorros do prédio da frente. Aqui o levantamento com drone. Aqui. Essa aqui é só o escaneamento. Percebo que ele tem um alcance, o de vocês é 150 metros, o nosso é 80. Por mais que a gente fosse subindo os andares, a gente não tinha a cena completa. Então, foi feita essa junção com a nuvem de drone para a gente ter uma cena completa, para, a partir daí, a gente conseguir extrair todas as informações de distância, inclusive calcular o ângulo de todos os disparos efetuados por ele, porque acertava os vidros. Ahí lo que hicieron fue usar la nube de puntos de un escáner y de un dron también, porque el dron tiene 150 metros de alcance, entonces no llegaba a tomar la parte superior de los edificios. Entonces superpusieron una nube de puntos de un dron
con la del escáner. Essa aqui é uma perseguição policial. A distância era quase 300 metros, a gente também fez a junção dessas nuvens, a primeira vez utilizando o receptor GNSS da Trimble também, que a gente tem o R4S. Aqui, as nuvens de drone, para poder juntar essa cena. Então, onde a gente precisava de detalhamento para poder fazer essa reconstituição, a gente fez o escaneamento. Onde a gente só precisava da vista, foi feito com drone. Ahí lo que hicieron fue, donde necesitaban mayor detalle, utilizaron el escáner, donde solo necesitaban la vista, utilizaron un vuelo de dron. Então, aqui tinha a nuvem do drone, inseri a primeira nuvem de um dos escaneamentos, e aqui embaixo da ponte, onde a gente não tem com a nuvem de drone, a gente consegue complementar com o escaneamento. A partir daí, a gente consegue reconstituir o movimento. Era um sequestrador de Pix, né? Ele fazia sequestro e pedia as transferências. Ele estava indo em direção a 2 policiais de moto que estavam nessa rua. Quando eles receberam um chamado que o carro estava indo em direção a eles, o da frente vai para interceptar o carro, só que ele é colhido e lançado no meio da marginal. Continuando a perseguição, ele colide num veículo, numa moto, num outro veículo, até parar no canteiro central. Esse veículo que ele é colidido primeiro, passa por cima da outra moto. Ele foi julgado, é tribunal do júri. Essas visões e todos esses posicionamentos foram baseados nos vestígios, ele não foi escaneado, a maior parte não é escaneado no dia, a gente consegue fazer isso. E, nesse caso em específico, a gente teve o reporte do policial que estava atrás, e ele falou que, quando ele viu no tribunal do júri, para ele era igualzinho o que ele tinha vivenciado. Esse é um dos casos de repercussão que a gente atendeu. É uma colisão entre um Porsche e um Sandero. Visivelmente, no vídeo de monitoramento, era perceptível que ele estava em excesso de velocidade. Essa via tinha quase 300 metros, 200 e... não consigo ler, mas quase mais de 300 metros. A gente fez com 2 scanners e com drone. Foram 40 minutos para fazer o levantamento. A aquisição do scanner foi um pedido por parte da minha equipe, porque começou a aportar muitos vídeos e era pedido essa estimativa de velocidade baseada em imagem. Então, locais a gente demorava 12 horas, 10 horas de levantamento, a gente consegue reduzir para 15 minutos, 20 minutos de escaneamento. Lógico que tem um trabalho no escritório, mas a gente não causa esse impacto no trânsito. Foram feitos 2 pontos, porque tinham 2 câmeras de escaneamento. Aqui é o IMED Match, onde todas as marcas foram reconstituídas. Em São Paulo é comum a preservação de local de acidente de trânsito. A gente faz muito local de acidente de trânsito. O que não é preservado, os veículos são periciados posteriormente numa unidade. Aqui o posicionamento dos veículos, aqui como são as marcas. E aí, baseado na estimativa de velocidade, a gente faz uma estimativa baseado nos frames, porque a gente tinha um vídeo, esse vídeo, e um outro atrás. A gente coloca a velocidade estimada no veículo, para poder depois fazer correr os 2 vídeos lado a lado, para perceber se eles estão sincronizados. É uma outra forma de confirmação que a nossa estimativa está bem próxima do que é o real. O pedido dessa reconstituição foi feito pelo Ministério Público. Ele pediu, antes do julgamento, com o laudo, o motorista que tinha sido preso,
ele manteve-se preso por conta do laudo. Aqui é o Imaging Matching, aqui é a imagem da câmera de monitoramento, onde utilizou uma ferramenta para remover a distorção dele. Então, vejam que caso perfeito, assim, tudo que tem no vídeo com relação ao local. Na hora que você faz essa oscilação entre a foto e a nuvem. Nessa estimativa, nos frames, foi utilizado a nuvem para fazer a medição. Nos cálculos, foi estimado em 134,82, 135 km por hora, mais ou menos 6 km por hora. Dias depois, a gente conseguiu a leitura do módulo da Porsche, e a velocidade extraída no relatório foi de 136 km por hora, confirmando mais ainda que é bem próxima à velocidade. Esse aqui acabou o nosso vídeo. A gente compartilha no software Evidência, onde fica todos os logs de acesso, e esse vídeo acabou indo para a imprensa pelo Ministério Público. Vejam que está borrado, mas a gente coloca o usuário, né, tem informação do usuário, data e hora de acesso, e acabou indo para a mídia. Como é um caso em sigilo, eu acabo conseguindo mostrar por conta de ter vazado para a imprensa. Então, é a dinâmica conforme eu fui passando. Esse caso também foi midiático. 2 adolescentes estavam atravessando... Não, esse aqui não foi. Esse foi um senhor que estava correndo, e ele foi atropelado. Tinha uma série de quesitos, inclusive com a estimativa da velocidade. Foi feito o escaneamento e a reprodução. Tinham várias imagens. A gente consegue demonstrar, e aí esse vídeo vai respondendo a uma série de quesitos que o perito vai mencionando durante o laudo. Por fim, a gente tem um caso de uma queda de uma aeronave, recentemente. Esse aqui é um acidente da TAM, em julho de 2007, para mostrar como é diferente, né, a visualização da cena, quando aqui a gente só tinha máquinas fotográficas convencionais, estava entrando as digitais, onde a gente só tem um tipo de vistas, né, da vista do solo, aqui. E aqui, em agosto de 2024, um avião da Voepaz caiu num condomínio fechado. Essa é uma das imagens de drone que serviu para posicionar. E aí, nesse caso, a gente escaneou depois, porque no local apareceu a Polícia Federal, eles que fizeram o escaneamento. Então, a gente não tem do momento ali, a gente tem as imagens, e a gente conseguiu fazer. Olha a riqueza de detalhes que você consegue ler até as inscrições da aeronave, você consegue posicionar. A gente fez para poder a gente imortalizar esse local, caso surgisse algumas dúvidas. Esse modelo tinha no SketchUp, a gente conseguiu fazer a modelagem dele, nas fraturas dele, o perito fez isso e posicionou baseado naquela imagem aérea, quando ele estava indo ao local preservado. O que a gente fez? Eram muitas fotos. A gente usou o showcase para mostrar o local e mostrar todas as evidências que tinha. A gente tinha imagens da queda da aeronave, em vários ângulos. E tinha outro ângulo. Esse caso, a ANAC, Agência Nacional de Aviação, ela cassou a permissão dessa empresa aérea de operar voo.
Foi recente essa decisão. Aqui a aeronave pegando fogo, não teve nenhum sobrevivente. Foram 62 vítimas fatais. E assim, ali, ó, esse foi o primeiro local que a gente conseguiu atuar com a nossa equipe de atendimento a desastres de massa, de DVI, onde os peritos, junto com os médicos legistas, que fizeram a remoção, a identificação de cada um dos cadáveres dentro da aeronave. Então, foi bem coordenado, bombeiro liberando o local, foi feito todo o levantamento, e aí cada um dos passageiros, eles ainda estavam nos seus respectivos assentos, poucos tinham saído, porque o avião cai bem em perspectiva, né, em 90 graus, e é preservado. Todas as imagens, isso aqui é uma visualização, né, do scanner. Cada um desses pontos são fotos, as marcações de vestígios, e são fotos do acidente. Então, a gente consegue organizar todas essas imagens do que mandar uma lista, né, uma sequência de fotos. Os passageiros também foram marcados, então, cada pontinho desse era um dos passageiros. A gente conseguiu fazer a modelagem com o modelo do avião, do mapa dos assentos. E aí, cada um dos passageiros, cada um que foi identificado, a gente conseguiu organizar também para ficar mais fácil essa documentação fotográfica. Então, antes de retirar dos assentos, foi feito a identificação e foi preservada as mãos. A maior parte das mãos estavam preservadas. Então, isso facilitou a identificação delas posteriormente. É o próximo que vê? Chovia muito no dia. Conseguiu fazer todo esse levantamento ali. Então, já nos escombros, já fazia a preservação das mãos e a identificação. Todos os pertences foram junto com cada um das vítimas. No acidente da TAM, em 2007, tinham 195 pessoas, foram 26 dias para fazer a identificação. A grande maioria por odontologia, porque ele bateu no prédio e acabou espedaçando muitas vítimas. Ficou por muito tempo ainda, cada uma das partes sendo identificadas pelo DNA. O DNA, o laboratório de DNA, funcionava 24 horas. Parte cozinhando, parte processando. Então, fez-se uma força-tarefa, mas conseguiu se identificar. Só não chegou à totalidade perfeita, porque tem, acho que, 2 vítimas que não restou nenhum material. No caso da Voipaz, foram 6 dias, a maior parte por identificação papilar. Então, foi bem mais fácil. E é isso. Muchísimas gracias, Karin. Por más que utilizaste el portugués, se entendió muy claro. Obrigada. ¿Alguna pregunta, algún aporte que quiera hacer el comisario Parris acá? Não, se falar devagar, eu acho que eu consigo. Vamos pouquinho ver. lento? É. Dale lento. Se eu não conseguir, você me ajuda. Bueno, muchas gracias por la exposición, muy bueno, muy ilustrativo. Y hemos recibido algunas consultas de parte de compañeros y de Fiscalía respecto a la exposición de nuestra colega de San Pablo. Y lo que quería aportarles es que esto es el producto del uso ya entrenado del escáner que les estuvimos presentando en las primeras exposiciones. Un producto extremadamente profesional, ya bien trabajado, con el aporte de lo que nosotros apelamos o apostamos a adquirir en cuanto se pueda, que es el escáner, el dron, que es lo único que nos está faltando. Bien, pero es esta tecnología la que ya llamó en uso
con el software y en entrenamiento del escáner. Uruguay hoy se encuentra en la etapa de entrenamiento del uso del escáner. Eso es lo que quiero dejar en claro. Sí, claro, nosotros con uso de software de recreación virtual desde el año 2019, pero el escáner en etapa de entrenamiento. ¿Bien? Sí. Ah, si vamos, sí, eso se lo doy por sentado. Qué compromiso lo Vos ponen hacer aparte. melhor. Sí. No, para tranquilidad está bueno hacer saber la calidad de los técnicos que existen en Uruguay. Tenemos una experiencia de casi 10 años de la recreación, que es la etapa más compleja. Hoy, para nosotros representar el producto que le damos a ustedes a Fiscalía, cada parecita, cada foco que ustedes ven es colocado y lleva muchísimos días de trabajo. El escáner, 40 minutos, dijo ella, en alguna de las escenas, y está pronto. Entonces tenemos la base ya pronta para trabajar y animar. Animar es la etapa más fácil para nosotros. Vamos a llegar, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Darío. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, Angélica ahí. Ah, hay una antes, la Escuela Naval. Buenas tardes, aspirante Sofia Silveira da Escola Naval. Eu queria perguntar para você mais sobre o tema de como vocês faziam antes, quando vocês não tinham ainda a nuvem de pontos, se vocês tinham outro software ou como vocês faziam, e também queria saber como que é o tema do drone e como é o levantamento, se ele é utilizado com as câmeras e se ele é no momento ou como vocês fazem. Primeiro, antes do scanner, a gente utilizar o scanner, e aí a gente ainda continua utilizando o AutoCAD para fazer todo o desenho, né, da cena. Unidades que não têm desenhistas, porque a gente tem a função do perito criminal, a gente tem um profissional perito criminal, e tem 2 auxiliares, o fotógrafo técnico-pericial e o desenhista técnico-pericial. Hoje todos são treinados em fazer tudo, então os fotógrafos, tanto os fotógrafos como perito, como desenhistas, a operar drones e a fazer toda essa parte de 3D. Lógico que quando é uma dificuldade, não é todo mundo que tem essa facilidade. Vocês têm uma coisa que é um núcleo, né, para fazer, a gente também tem um núcleo de acidente de trânsito, mas eles não tinham esse recurso gráfico, não faziam já animações. Então, sempre foi feito em desenho esquemático 2D. No máximo um 3D, mas em desenho esquemático. Facilitou muito a nuvem de pontos, porque a gente consegue usar dessa informação e não fica perdendo tempo modelando. Então, isso facilita. O drone que a gente tem, a gente escolheu baseado na câmera. Então, é feita essa nuvem de pontos com drone normal, ele é comercial, ele não é o profissional. A gente está em processo de aquisição de uma matriz 350 que já tem o LiDAR, que já é uma parte que você acopla no drone, que ele já faz o escaneamento e também faz as imagens. Então, o que a gente consegue fazer essa nuvem de pontos, né, baseada nas imagens, porque a gente fotografa o local com sobreposição de, no mínimo, 70% das fotos, tudo em posição nadir, e aí o Pix4D faz esse trabalho de juntar todas essas imagens numa só e fazer essa nuvem de pontos. Então, e o voo é baixo, porque a gente faz um cálculo, né, de GSD de 1 centímetro, um pixel é 1 centímetro. Então, ele é menos denso do que o escaneamento, muito menos denso. Tem casos que a gente só utiliza para fazer reconstituição a nuvem de drone, porque, às vezes, a diferença de erro, o drone traz um erro centimétrico, o scanner é milimétrico. Tem áreas, crime ambiental, que não tem necessidade de ter essa correção, esse preciosismo, né, de ter esse erro milimétrico. Então, a gente faz só com drone e faz todo o mapeamento para poder fazer as medições. Então, também é usado em crime ambiental, para medições de área, coisa assim. Respondi?
Ella lo que dice es que utilizan el escáner para escanear y después lo pasaban a AutoCAD, ¿no? AutoCAD. Antes utilizaban AutoCAD. Y utilizan la nube de puntos de los escáneres y después los drones que tienen son con fotogrametría, no tiene el LIDAR. El LIDAR es como una camarita que se puede incluir aparte, pero a través de la fotogrametría se puede llegar a una nube de puntos que tiene una precisión que es centimétrica, pero en comparación al escáner que tiene una precisión milimétrica, pero hay lugares en donde no necesitan esa precisión, entonces utilizan esa nube de puntos que se obtiene a través de la fotogrametría por la superposición de imágenes. Boa tarde, le habla agente Angélica Jauregui, perteneciente à Polícia Científica Canelone. Tenho duas perguntas. Você tem um banco de dados com plantas de rua? A outra pergunta é, você usa drone como método de levantamento topográfico ou é um complemento? Eu não estou vendo. Ahí está. Pode repetir? Você tem um banco de dados com plantas de rua? Não. Não? Na verdade, todos os casos a gente tem catalogado. A gente já utilizou escaneamento feito anteriormente. Bom. Então, vai chegar um momento que vai ter vários casos que a gente não precisa mais fazer o escaneamento. Você usa drones como método de levantamento topográfico ou é um complemento? Não, às vezes tem equipes que conseguem, quando consegue levar, então você tem um acidente e você já consegue levar o escaneamento, é usado para fazer o levantamento topográfico. Muito obrigado. Quando não tem, na hora disponível, aí é feito o levantamento normal, né, topográfico, para depois fazer o escaneamento e aí faz toda a reconstituição. Não são todos os locais que é preciso, né, fazer essa reconstituição. Muito obrigado. Só complementando, é uma curva, né, de aprendizado. Demora um tempo para você ficar bem prático para fazer essas animações, ainda mais que tem que ter um critério. Não é feito de qualquer forma, é baseado em vestígios. Aquele da Marginal, onde pegou um dos motoqueiros da Roncan, né, da Polícia Militar, foram 30 dias posicionando os veículos, posicionando nos vestígios para a gente chegar naquela animação. Então, não é tão rápido assim. Tem cenas que você consegue fazer com os viewers muito rápido, e a vantagem é que você consegue fazer marcações nisso. Então, muitos peritos pedem o levantamento e ele faz todo um laudo virtual com showcase. Então, ele vai colocando todos os elementos que ele quer e aí, assim, é disponibilizado. Todos os laudos de São Paulo são digitais, e essa disponibilização desses vídeos, né, antigamente era com CD lacrado, hoje a gente tem uma ferramenta onde a gente faz esse compartilhamento e tem todo um log, né, para a cadeia de custódia. E controles de acesso também. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, acá presentan el micrófono un segundito. Buenas tardes para todos. Yo soy Tomás Castro, representante de Trimble acá en Uruguay. Nos encargamos de traerla a Karin para que les venga a explicar un poco todo lo que hacemos con el escáner. Creo que la última pregunta no se entendió muy bien, lo de dónde se usan drones o dónde se usa el escáner. Básicamente todo depende del nivel de información que nosotros necesitemos en ese caso. Si nosotros solo necesitamos, por ejemplo, el levantamiento de una ruta, no necesitaríamos un escáner, no necesitaríamos precisión milimétrica para hacer una reconstrucción 3D. Simplemente hacemos un vuelo de dron y mediante fotogrametría, que es eso lo que decía ella, superponer imágenes y generar una nube de puntos, nosotros ya podemos conseguir un modelo. No necesitamos el escáner para nada. Si es en un interior, obviamente no vamos a usar un dron. Vamos a usar el escáner y además podríamos combinar ambas nubes de puntos para tener un modelo solo, que se entienda mejor. Era solo eso lo que quería decir, porque me pareció que no había quedado muy claro, pero era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. No hay preguntas. Despedimos a Karin con un fuerte aplauso y muy agradecido. Muchas gracias. Muito obrigado. Muito obrigada.